Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez estamos aqui no nosso Conversa Batista, trazendo mais uma ferramenta e uma oportunidade de reflexão sobre os desafios que nos cercam como povo de Deus sobre a terra, de maneira especial aqui no nosso DF, no Planalto Central, como Convenção Batista. Você sabia que 50% das crianças no Brasil vivem na linha da pobreza? E desse, um terço vivem abaixo da linha de pobreza, ou seja, na extrema pobreza. Esses desafios sociais e desafios como esse, como as crianças, desestruturação familiar e coisas e desemprego, o que nós, como povo de Deus, como Igreja de Jesus Cristo e como povo batista, de maneira especial aqui no nosso Planalto Central, temos a ver, como podemos responder esses desafios, essas demandas da sociedade. Nós estamos aqui com o nosso irmão Herbert Barros e é um prazer, seja bem-vindo no nome de Jesus, está no nosso Conversa Batista aqui para falar desses desafios, membro da Igreja Memorial Batista, membro da Child Fund, que trabalha com crianças e tem um desafio de uma parceria conjunta de missões nacionais também, na cidade de Cavalcante. Seja bem-vindo e vamos ter essa Conversa Batista aqui, partilhando e nos fazendo saber de tanta coisa bonita que tem acontecido por lá, apesar dos desafios. Muito obrigado, pastor Robério, muito agradecido pelo convite, agradeço ao senhor e também a todo o povo batista que compartilha conosco nesse tempo e essa conversa. Muito bem, muito bom. Então nos conte, primeiro, o que é Child Fund e como isso tem acontecido e essa conexão que tem se tornado uma parceria de relevância, sobretudo no contexto local, na cidade de Cavalcante. Ok, o Child Fund Brasil, Fundo para Crianças, é uma organização social que já existe há 50 anos no território brasileiro e mais de 90 anos no mundo. Ela foi criada com o objetivo de atender crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. O foco no Brasil, então, são áreas de pobreza, de extrema pobreza, onde crianças, principalmente, se encontram carentes de atenção. Vulnerabilidade. De vulnerabilidade e de atenção do serviço público e vivem, portanto, em situações de privação de renda, de meios, de acesso a serviços, mas também de vulnerabilidade. Imagino. Então, nesse desafio, que eu vejo que a Child Fund oportunamente, porque o desafio que nós temos social hoje, de crianças em situação, na verdade, quantas pessoas na linha de pobreza, ou algumas famílias vivendo na rua e algumas comunidades isoladas que nem na rua, vamos dizer assim, chegam. Nós temos visto, por exemplo, vindo para os grandes centros, isso é uma tendência, as famílias chegam nos grandes centros sem nenhuma estrutura social e muitas vezes as cidades inchadas, tornando-se megalópolis e não conseguem absorver esse desafio social, mas que é o permapresente desse caminhar. E nós vemos, mas tem povos, comunidades e famílias e cidades que estão aí nos rincões do nosso país, do nosso território, que nem chegam às cidades. Então eu acho que Cavalcante, fale desse desafio de Cavalcante, que vocês têm vivido e têm encontrado, o que levou a ser a cidade de Cavalcante um alvo para Child Fund. Ok, Cavalcante é um município que fica aqui no norte de Goiás, na região nordeste de Goiás, ali na região da Chapada dos Veadeiros, um local de beleza natural exuberante, belíssimas cachoeiras, paisagens maravilhosas, mas que vive numa condição de pobreza extrema e de falta de serviços públicos. O Child Fund trouxe para a Igreja Memorial um desafio, identificarmos uma área de extrema pobreza, de carência, de falta de serviços públicos para que pudéssemos atuar conjuntamente. Ou seja, que a Memorial identificasse no seu radar uma percepção, um desafio para que com essa parceria fosse assim dirigida a esse público. Exatamente. O Child Fund colocou alguns requisitos e a Igreja Memorial colocou alguns outros. O Child Fund, por seu lado, tinha como requisitos para esse local onde iríamos atuar a questão dos índices de vulnerabilidade, então identificarmos, por exemplo, cidades com índice de desenvolvimento humano baixo, né? Uma cidade onde houvesse um contingente significativo de crianças e que essas crianças estivessem com essas três características: situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. E a Igreja Memorial, por outro lado, demandou ao Child Fund que fosse um local que estivesse no seu raio de atuação. Então, de preferência, no raio de atuação da Convenção do Planalto Central, porque é o nosso campo de trabalho. Então, identificamos que Cavalcante
atendia a todos esses pré-requisitos. Cavalcante, pastor, é o município com o menor índice de desenvolvimento humano do estado de Goiás. No Brasil, ele se encontra entre os 20% piores índices de desenvolvimento humano. E nós fomos juntando outras informações. Vimos, por exemplo, a partir de um indicador desenvolvido pelo Child Fund, junto com a entidade parceira, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, que Cavalcante se encontrava entre os 2 piores índices de vulnerabilidade social do país. Então, aqui no nosso território, nas proximidades de Brasília, temos um município com tanta situação de carência, e foi ali para onde o Senhor nos orientou, após um processo de muita oração, envolvendo a igreja, de estudo das informações oficiais, chegamos a essa cidade. E são esses paradoxos da nossa sociedade, o mundo pós-moderno, tão movimentado, tão agitado, que às vezes no centro do país, no foco do governo, no foco da direção do nosso país, tão pertinho de nós, parece aquelas como se fossem sombras, de uma antena social, essas sombras, esses esconderijos que nós identificamos isso. Então, isso é muito importante perceber. O IDH, eu já imaginava que era um dos mais difíceis, como você mesmo falou, e foi percepção de vocês como da Igreja Memorial. E esse número de crianças, eu acho que tem minorias também, quilombolas. Você poderia nos falar ainda mais dessa estratificação social de Cavalcante? Sem dúvida. Um outro índice que era muito relevante, que nós identificamos, foi o índice de Gini, que demonstra a desigualdade que existe entre mais pobres e mais ricos no município. Cavalcante também está ali entre os 4% piores do país. Nossa. Então, é uma sociedade muito estratificada e com características muito peculiares. Então, por exemplo, naquela região se encontra uma população quilombola, conhecida como Calunga, que está submetida a uma condição de pobreza extrema, por várias razões. Primeiro, por muitos anos de isolamento. Então, as comunidades quilombolas se constituem a partir de escravos, pessoas escravizadas que fugiram daquele ambiente de escravidão e conseguiram se proteger, digamos assim, em locais isolados. Esse isolamento se manteve por diversos anos, até que começaram a aproximação com o núcleo urbano de Cavalcante para buscar os benefícios que o núcleo urbano oferecia. Mas ainda hoje há cerca de 1.000 famílias que residem nas comunidades quilombolas no município de Cavalcante, e outras tantas que já se incorporaram ao núcleo urbano. Tem características muito próprias, a dificuldade de acesso permanece, muitas delas ainda a dificuldade de chegar por conta de falta de estrada, de falta de pontes, e naquelas cidades, se eles não conseguem chegar à cidade, a cidade também não chegou até eles. Então não tem escola suficiente para todos, várias das comunidades ainda não têm eletrificação, não tem água encanada, muito menos tratamento de esgoto. Então são comunidades em situação de muita precariedade. Agora, além disso, Cavalcante despontou no cenário nacional por uma situação muito triste, de um pecado sério que acontece naquela região, que é o abuso sexual. Então, ficou marcada no cenário nacional como uma cidade onde o abuso sexual era praticado, envolvendo inclusive autoridades públicas. Isso é terrível. Então, esse diagnóstico sociológico e social, de maneira especial naquela cidade, Cavalcante, é que a Child Fund trabalha nessa perspectiva, nesse polo social. Exatamente. E esse link com a Igreja Memorial Batista, ou seja, conosco, com o povo batista, você pode nos falar desse desafio e como esse encontro, porque nós não podemos simplesmente chegar numa perspectiva missionária, evangelizadora, falando do amor de Deus e não perceber o drama social. Então nós vimos esses 2 polos, o social, o desafio social, que é patente, no caso de Cavalcante, e o desafio missional, vamos dizer assim, que a igreja não pode se furtar de apenas olhar a questão social, mas não pode falar da questão missionária sem identificar os desafios sociais. Então eu queria que você nos falasse dessa junção estratégica, porque essa é a estratégia, essa é a plataforma de acesso e de alcance, de identificar os desafios humanos e levando a mensagem do Evangelho, que é a carência maior da humanidade,
mas só que eu queria que você falasse isso daqui a pouquinho, e eu queria que você que nos acompanha pelas redes sociais estivesse nos assistindo e participando. Obrigado pela sua audiência, pelo Facebook, pelo Instagram, a nossa CBPC TV, também pudesse assinar o nosso canal no YouTube. E nós estamos com o nosso querido irmão da Igreja Memorial Batista. Muito bom estar com você aqui. Então eu queria que você falasse desse desafio social e esse alcance missionário na cidade de Cavalcante. Ok. Importante dizer que o Child Fund, quando foi criado com a base cristã. Ele era conhecido no Brasil até alguns anos atrás como Fundo Cristão para Crianças. Então, nos desafios de garantir sustentabilidade para os seus projetos, o Child Fund voltou-se para as igrejas cristãs, onde já há um povo com o coração dedicado a servir ao próximo, né? E as igrejas batistas foram logo identificadas como igrejas que buscam a transformação de vidas pelo olhar missionário e pelo olhar social. Então, a proposta que veio para a igreja já foi uma proposta de trabalho conjunto, de realizarmos o que tem sido chamado de missão transformadora. Portanto, como envolver missões com seu caráter evangelístico, a palavra salvadora, a mensagem salvadora de Jesus que transforma vidas, aliada à expertise, ao conhecimento técnico de quem já realiza transformação social. Para uma relevância no contexto, senão... Exatamente. Então o desafio era trabalhar em dois eixos. Um eixo social, que hoje nós denominamos de ponte social, Isso. que é implementada pelo Child Fund com uma organização que foi criada junto à comunidade local, que é a Associação Pro Futuro, e por outro lado, a igreja, com o seu olhar evangelístico missionário, em parceria com Junta de Missões Nacionais, realizou então a convocação de missionários para aquele campo específico e ali pudessem se dedicar à propagação do evangelho, aliado à transformação da realidade social. Junto nessa parceria veio ainda a CEPAL, que é aquela organização conhecida por vários de nós, servindo pastores e líderes, né, que tem então feito o elo, a ligação entre o trabalho social e o trabalho missionário. Então, identificamos junto com missões nacionais um casal de missionários, um plantador de igrejas e uma missionária focada em crianças. Identificamos ali então o pastor Paulo Dias e a missionária Lídia Dias, que estão desde 2016 trabalhando de maneira focada em Cavalcante. Muito bom, isso é muito especial, porque a gente vê um conjunto, uma juntar de força. A estratégia está justamente nessa pluralidade de esforços, né? Pluralidade, mas estrategicamente coesas num só objetivo. Falando dessa palavra estratégia, que eu gosto muito, como a gente, diante de tantos desafios sociais e às vezes o erro no processo, eu sei que vocês têm, sobretudo com tanta assessoria estratégica, como vocês veem esse trajeto, nesse processo, você falou de transformação social, que, somente uma pergunta para quem talvez esteja assistindo, possa acompanhar conosco, o que garante ou que cuidados são tomados para que não se torne, vamos supor, um processo meramente assistencialista? Claro que não, eu estou falando justamente para que a gente traga essas questões que são importantes, não apenas o olhar social, mas justamente esse olhar missionário, de alcance, né, da pessoa ser salva, que Jesus na cruz morreu por elas. Então tudo isso está nesse combo, né, nesse composto, e nós estamos desafiando. Então que cuidados eu sei que tem, e eu quero somente ouvir você compartilhando para que não seja tomado, ou se o processo não é visualizado, eu sei que ele é visualizado de maneira integral, possa recair numa mera situação assistencialista e que não terá sustentabilidade numa próxima geração, por exemplo. Porque a questão transformadora eu já entendo que vocês estão trabalhando nesse sistema e que daqui essas crianças de hoje transformarão a cidade de Cavalcante na próxima geração. Ok, de fato, pastor, trabalhar com a comunidade com a carência tão extrema como a de Cavalcante é desafiador. Porque o nosso coração se dobra para as necessidades mais emergenciais. Isso. Então a gente quer suprir a falta de comida,
né? A falta de atendimento de saúde, né? A falta de escola, mas nós, junto com o Child Fund, guiado então por alguém que tem expertise nesse tipo de trabalho, nós identificamos que há um processo a ser estruturado ao longo do tempo para que, para além de atender às necessidades emergenciais, o que também é importante, nós pudéssemos gerar transformação da realidade. De que forma isso é feito? Nós nos comprometemos, a Igreja Memorial assinou junto com o Child Fund e com a CEPAL um convênio por 12 anos. São 12 anos de trabalho. O processo está visto exatamente, dividido em 4 etapas, né? Nós chamamos a etapa de plantar, a etapa de cultivar, a etapa de florescer e a etapa de frutificar. A ideia é que ao longo dessas 4 etapas, desses 12 anos, nós deixemos em Cavalcante uma organização estruturada, com projetos sociais já experimentados, adaptados e adequados à realidade local, que vão estar gerando transformação naquela comunidade. E, aliado a isso, nós firmamos então, a Igreja Memorial firmou uma parceria conjunta de missões nacionais, também com esse desafio, de ao longo desse mesmo tempo, estruturarmos uma igreja forte e sadia, que seja autopropagadora naquela realidade, naquele contexto social. Você falou uma palavra que eu gosto muito, de estruturas. Então, no planejamento estratégico, são questões estruturantes que estão sendo postas, pilares para uma próxima geração. E esse processo de 12 anos, justamente essa leitura, com essas 4 etapas, é justamente isso que eu sei que tinha e queria que você colocasse, porque um projeto maduro, como você falou, já testados, já vistos, né, com uma consultoria de tão bom nível, né, com a nossa Junta de Missões Nacionais, tudo isso é fantástico, porque nós vimos hoje muitas motivações e iniciativas, mas muitas vezes elas não são sustentáveis, né, por inúmeras razões, e é muito interessante ver isso. Eu queria que você me falasse agora do desafio que hoje tem em Cavalcante. Eu sei que quase 1.000 crianças, 900 e poucas crianças, e que está no radar, identificado individualmente essas crianças, essas famílias. Qual é o desafio hoje do projeto Child Fund, Igreja Memorial, junto de Missões Nacionais em Cavalcante? Ok. Child Fund tem cerca de 9.500 habitantes, segundo os últimos dados do censo de Cavalcante. Exatamente. Desse contingente, cerca de 3.000, 3.500, um pouco mais de 1/3, são crianças entre 0 e 15 anos. Nós temos um desafio que foi colocado pelo Child Fund de alcançarmos o máximo possível de crianças naquele município. O desafio total que foi colocado para a região Nordeste de Goiás são 6.000 crianças alcançadas. E a Memorial estabeleceu junto com o Child Fund uma meta de chegarmos a pelo menos 500 apadrinhamentos. O que é apadrinhamento? Vou fazer um parênteses para explicar. O apadrinhamento é a forma de dar sustentabilidade financeira e de se criar vínculos entre um doador e uma criança que está sendo assistida. Então, um doador recebe a indicação de uma criança, dessas 950, quase 1.000 crianças inscritas, estabelece com ela um vínculo afetivo a partir da troca de correspondências, onde ele pode, por exemplo, transmitir a mensagem de salvação, valores cristãos para a vida daquela criança. Essa criança continua na sua família? Continua lá na sua família. É apenas o link de link afetivo. Eu sei que criança eu estou adotando e estou ajudando. Exatamente. Sei o nome você dela. sabe o seu nome, você conhece a realidade daquela família e a realidade social onde ela vive. E o doador também se compromete a doar R$ 57,00 por mês, que são aplicados nos projetos que vão transformar a vida daquela criança. Não é um valor que vai ser entregue para a família. Isso. Ele vai ser aplicado num fundo que vai viabilizar a implementação de projetos sociais. Então, esse é o apadrinhamento. A Memorial assumiu o desafio de chegarmos a 500 apadrinhamentos. Mas para atendermos a necessidade de momento, 950 crianças, precisamos multiplicar esse número, fazê-lo avançar, pelo menos para termos uma quantidade equivalente de crianças e de apadrinhamentos. Hoje nós temos cerca de 390 apadrinhamentos individuais, pessoas que decidiram apadrinhar crianças. A Igreja Memorial fez um aporte de mais 100 apadrinhamentos institucionais.
E agora, ontem, recebemos uma notícia que nos animou muito o coração, resposta de orações. A SOCEB, mantenedora do Colégio Batista da nossa Faculdade Teológica, decidiu apoiar com mais 100 apadrinhamentos e se fazer presente em Cavalcante para também ajudar a transformação da realidade. Então, um dos grandes desafios é a sustentabilidade. Então, com o apadrinhamento, nós damos sustentabilidade ao eixo social do projeto. Há também o desafio de manter o eixo eclesiástico, o eixo missionário do projeto. Então, os missionários que eu mencionei, pastor Paulo e irmã Lídia, são missionários adotados da Igreja Memorial, que contribuem com mais da metade do seu sustento. E eles então buscam, por meio do PAN, parcerias para continuar, para complementar o sustento. Agora, isso vai além, pastor, porque, como dissemos, há necessidades emergenciais. E tem sido muito gratificante ver o coração dos membros da Igreja Memorial e de tantos outros parceiros se dedicando a doar recursos para atendermos as necessidades emergenciais e também ofertas para estruturarmos o projeto, como por exemplo para construirmos o templo onde vai funcionar a nossa congregação, para estruturarmos o trabalho da organização social que ali foi instalada. Era isso que eu ia perguntar, já quase nosso tempo terminando, que mudanças já existem, que pontos coisas já estão acontecendo agora no Cavalcante, por exemplo, estruturantes nesse projeto, que coisas estão acontecendo com essas adoções já feitas? Ok, então o primeiro ponto foi mobilizar famílias. Foram mais de 1000 visitas realizadas a famílias do município para que pudéssemos conquistá-las para esse desafio de envolver as suas crianças. Há quanto tempo já estamos em Cavalcante? Nós já estamos em Cavalcante desde 2015, com os trabalhos iniciados, sim, naquela estruturação inicial. É um trabalho a partir de 2016, os missionários chegam, os funcionários do Child Fund chegam, e desde o final do ano passado foi criada a Pro Futuro, que é a associação comunitária formada por famílias de Cavalcante. Então essas famílias já estão ali se mobilizando para atender questões emergenciais e realizar projetos focados em datas específicas. Por exemplo, um dos temas que nós identificamos como sérios em Cavalcante é o abuso sexual de crianças. Então, anualmente, uma mobilização é feita na cidade no dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à exploração sexual de crianças. Temos feito atividades como colônias de férias, como Dias dos Pais, Dia das Mães, para criar vínculos. Agora, em breve estaremos iniciando os projetos que vão ser realizados de forma continuada. Então identificamos, por exemplo, que no diagnóstico com a comunidade, um dos desafios é o ambiente familiar e escolar violento. Então já estamos identificando com o Child Fund pelo menos duas tecnologias sociais a serem implementadas a partir deste semestre. E em relação à nossa congregação, nosso trabalho missionário, já temos ali mais de 60 crianças que se reúnem semanalmente a um belo coral das crianças da congregação de Cavalcante, que em breve traremos a Brasília, e já apresentaram, pastor Robério, mais de 6 musicais, alcançando a comunidade ali do Morro Encantado, que é o bairro onde elas residem, levando a palavra de salvação ao coração daquela comunidade. Eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo e já ficou querendo fazer uma adoção, querendo participar desse belo projeto. Como é que pode ser feita essa adoção ou essa participação nesse projeto? Ok. Em relação ao apadrinhamento, ele pode ser feito por meio de um site que criamos junto com o Child Fund Brasil, é o site de apadrinhamento próprio para Cavalcante, que você vê aí na legenda. E ainda você pode apoiar o trabalho missionário do pastor Paulo e da irmã Lídia, basta entrar lá no site de Missões Nacionais, ir lá no PAN, no Programa de Adoção Missionária, e selecionar os nossos missionários Paulo e irmã Lídia, que já têm se dedicado de forma tão bela ali em Cavalcante. Esperamos que daqui a alguns anos, ou seja, tenhamos de fato, e assim eu creio que teremos, uma transformação, uma transformação de fato numa nova geração ali na cidade de Cavalcante. Lembrei agora uma frase do Benjamin Franklin, ele disse: quem mata uma porca prene, não mata apenas ela, mas mata a sua 1000ª geração. No sentido de interromper uma geração, mas atitudes que nós podemos tomar hoje, que podemos
transformar a milésima geração. E de maneira avessa a mais o fundo moral mesmo dessa frase do Benjamin Franklin, o que está sendo feito em Cavalcante hoje certamente estará transformando a sua milésima geração. E a Deus seja toda a glória, toda a honra por esse trabalho. Obrigado por sua presença aqui, sua participação. Child Fund, a Memorial, a Junta de Missões Nacionais e o Povo de Deus sobre a Terra, que coisa maravilhosa. Agradeço muito trazer esse testemunho inspirador e essa oportunidade de participar, apadrinhando essas crianças e participando de algo tão especial que será a transformação de uma comunidade, de uma cidade, e assim sendo sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, Herbert, por sua presença. Você que nos acompanhou nessa Conversa Batista, nossa por rede social, nosso CBPC TV, no cbpc.org.br, Facebook, Instagram, CBPC Oficial, nosso youtube.com, na CBPC TV Oficial, e você pode enviar o seu e-mail dando sugestões através do falecom@cbpc.org.br. Nossa Conversa Batista vem semana que vem com mais um tema especial como foi esse, e você continua nos ajudando e participando e divulgando e compartilhando os nossos vídeos. Nosso Conversa Batista é a CBPC fazendo missões com você.